Olá, meus irmãos, vamos abrir a Escritura em Provérbios capítulo 31, a partir do primeiro verso nós vamos ler até o verso 9. Provérbios 31, do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como filho meu, e como filho do meu ventre, e como filho dos meus votos, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Que beba e esqueça da sua pobreza e da sua miséria, não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente, e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Meus irmãos, esse é um texto muito rico. Eu queria fazer essa reflexão um pouco diferente das que nós temos feito, meus irmãos, que nós vamos dividir em dois estudos, duas reflexões, na verdade, a de hoje e de amanhã. Então eu peço que os irmãos não deixem de acompanhar amanhã, que será a continuação dessa reflexão. Nós vamos ficar ainda amanhã nesse mesmo texto. Porém, hoje o que eu quero fazer é extrair daqui os princípios das Sagradas Escrituras e amanhã nós vamos aplicá-los. Hoje nós já vamos começar a fazer aplicações, não é? Como em todas as mensagens que nós fazemos, mas amanhã nós vamos mais propriamente aplicar a situação da crise política que nós estamos vivendo nesses dias de pandemia. Eu estou fazendo essas reflexões durante essa semana, como eu falei para os irmãos no domingo e ontem, quando nós iniciamos essa série, né, dessa semana de reflexões, desse tema da crise política. Nós estamos vivendo uma crise tripla, uma crise já sanitária, uma crise da pandemia, a doença já matou milhares de pessoas pelo nosso país, vindo aí já do mundo, né, matando milhares de pessoas. Estamos também vivendo uma crise econômica, em decorrência dessa crise sanitária, e além disso nós estamos vivendo uma crise política, né? Então, problemas do executivo com o judiciário, problemas do presidente da República com o ex-ministro Sérgio Moro, e essas questões que estão acontecendo atualmente, meus irmãos, o que realmente torna a situação bastante mais complexa, né? Mais complexa ainda do que já é, devido às duas crises. Então nós temos três crises, e realmente nós não precisávamos de uma crise política, mas estamos vivendo. Ontem eu meditei com vocês em Provérbios capítulo 21, verso 1, que diz que o coração do rei está na mão do Senhor, como ribeiros de águas, mostrando que Deus é soberano. E mostrei aos irmãos a consolação disso, que nós devemos estar tranquilos, porque nós cristãos não devemos ver apenas pelo lado meramente político, econômico e sanitário, mas devemos ver o que está por trás de tudo isso. Nós temos uma cosmovisão ampla, nós acreditamos no que a Escritura nos ensina, que o Senhor é Deus, que Ele é soberano, que Ele está controlando todas as coisas. Então a nossa fé deve ser nisso, né? Nesta verdade. Nós devemos estar tranquilos, porque o Senhor está cuidando de nós. Devemos ser prudentes nesses dias, mas em fé, em paz, em esperança, saber que Deus está conduzindo tudo para a sua glória, para o nosso bem. Hoje eu quero avançar, meus irmãos, lendo com vocês esse texto, e como eu disse, hoje eu vou estabelecer aqui, eu vou procurar extrair, pela graça de Deus, os princípios que estão nesse texto, e amanhã nós vamos aplicá-los, né? E na sexta-feira nós vamos então fazer também mais um estudo, mais uma reflexão bíblica em outro provérbio dentro da questão política. Nós estamos procurando então iluminar, pela graça de Deus, confiando no Espírito Santo, na obra do Espírito Santo, pelas Escrituras Sagradas, essa situação, para que nós possamos reagir, irmãos, de duas maneiras, como na verdade eu tenho procurado orientar os irmãos por todas essas reflexões. Primeiro, de maneira descansada, de maneira pacífica e pacificadora, né? Descansando no Senhor,
confiando nele, sabendo que ele está cuidando de nós. Em segundo lugar, de forma prudente, ou seja, sabemos como agir. Então, nem perdermos a calma em meio a todas essas crises e também nem sermos tolos e agirmos imprudentemente, mas nós temos que conservar as duas coisas e a Escritura Sagrada nos orienta. E é isso que eu estou procurando fazer exatamente nessas reflexões também em relação a essa crise política, meus irmãos. Hoje eu queria então olhar com vocês aqui, esse é um texto precioso, é um texto muito rico, eu não vou detalhar, fazer uma exposição detalhada, mas apenas uma breve reflexão, extraindo dele, como eu tenho dito já, os princípios, e amanhã nós vamos mais assim aplicá-los, meus irmãos. Esse texto, ele fala do rei Lemuel, e esse rei Lemuel, ele lembra, não é, dos conselhos da sua mãe, não é, aqui de uma mãe piedosa, uma mãe que na verdade traz a palavra de Deus e o orienta em como ele deveria ser como rei, não é? Então como ele deveria exercer essa posição e esse ofício, né, de rei de maneira justa, de maneira realmente apropriada, assumindo realmente essa posição de rei. A palavra de Deus, ela nos apresenta como devem ser as autoridades, como devem ser os reis, como deve ser o presidente da república, o governador, os juízes, enfim, todas as autoridades, como elas devem exercer. Inclusive aqui está também a autoridade mesmo, também aponta para a autoridade masculina no lar, enfim, é aplicável também nesse aspecto, meus irmãos. Mas a prioridade aqui é a questão, se aplica diretamente à questão da autoridade, né? Daquele que é chamado para exercer uma autoridade no país, na nação. E isso serve, meus irmãos, então, para nós avaliarmos tudo o que está acontecendo. Os princípios das Escrituras, tanto aqui em Provérbios, capítulo 31, como também em Romanos, no capítulo 13, né, que é o texto clássico desse assunto no Novo Testamento, em todas as Escrituras. E aqui eu acredito que podemos dizer o texto clássico, né, no Antigo Testamento a respeito dessa questão de como deve ser o rei, e exatamente no livro tão precioso como esse, que é o livro da sabedoria. Então vamos extrair aqui, irmãos, alguns princípios que nos mostram o que a Bíblia fala sobre o rei, sobre as autoridades e sobre o comportamento das autoridades, a natureza das autoridades e como elas devem exercer o seu papel, como elas devem realmente viver. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que a fonte realmente para a compreensão correta das autoridades civis é a palavra de Deus. Observem, irmãos, que diz aqui, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. A nossa tradução, mais uma vez, né, como várias outras vezes nós temos observado, ela acerta e ela traduz muito bem aqui, irmãos, a questão de ser uma profecia. Realmente é uma profecia, realmente é palavra de Deus, vinda do Senhor, vinda de Deus. Não é meramente uma opinião de uma mãe, não é, que estava aconselhando seu filho, ainda que de forma correta, mas é mais que isso, é a palavra de Deus. Então essa mãe, ela trouxe a palavra de Deus para o seu filho, o ensinou desde pequenininho nesses princípios. Isso mostra, irmãos, como todas as Escrituras vão mostrar, que é a palavra de Deus que deve orientar, observe bem, orientar o nosso entendimento das autoridades e deve orientar as próprias autoridades e deve, consequentemente, nos iluminar e nos dar princípios para que nós julguemos as autoridades se elas estão exercendo o seu papel ou não, se elas estão conduzindo-se no seu cargo, no seu ofício, de forma correta, de forma justa. Não é de acordo com o meu pensamento, não é de acordo com o pensamento da própria pessoa que está em cargo de autoridade, não é de acordo com uma ideologia humana qualquer, mas é de acordo com a palavra de Deus que nós devemos analisar e julgar, e nós teremos assim um conceito próprio, uma análise própria, consequentemente de acordo com a realidade, se nós fizermos isso, porque Deus é a fonte da autoridade, como Paulo diz em Romanos capítulo 13, e Deus, portanto, é aquele que nos dá princípios, é aquele que instituiu as autoridades para serem de uma determinada maneira, para exercerem um determinado papel, e nós então vamos encontrar, meus irmãos, nas autoridades, vamos avaliar e vamos enxergar de forma correta as autoridades, de forma realista as autoridades, se nós formos orientados pela palavra de Deus. Então,
é isso em primeiro princípio. Segundo princípio, meus irmãos, é que este conselho é de uma mulher piedosa, né? A palavra de Deus diz, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Ela diz logo em seguida no verso 2, como filho meu, como filho do meu ventre, como filho dos meus votos. Era uma mulher que fazia votos, e votos ao Senhor, né? Ela era uma mulher que adorava o Senhor, e o próprio filho dela tinha a ver com um voto seu, né? Ou com seus votos. Então nós temos aqui, irmãos, uma mulher piedosa, uma mulher que adora a Deus, uma mulher que cultua o Senhor, e é dentro desse contexto todo, como não seria de estranhar, né, que está a instituição e o esclarecimento sobre as autoridades, sobre o papel, sobre a natureza e sobre o papel das autoridades. Na verdade, todo o livro de Provérbios vai mostrar que a nossa vida deve ser um culto, e que só nesse contexto de culto é que existe verdadeira sabedoria. Ora, nós desde a primeira reflexão nesta série nós temos observado o quê? Que a palavra de Deus diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, aquele que teme a Deus, aquele que reverencia a Deus, que consequentemente cultua a Deus, esse é um homem sábio. Então, as autoridades, elas são instituídas tanto aqui como também em Romanos capítulo 13, no contexto de culto, como adoração a Deus, para Deus. Romanos 13, lá nós vemos que está no contexto de Romanos 12, a parte prática da carta aos Romanos. Já falei isso aos irmãos em outras oportunidades, quando Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Este é o vosso culto racional, né? Então nós temos aí a questão, meus irmãos, realmente do culto. Então nós devemos avaliar as autoridades pelas Escrituras e devemos fazê-lo, consequentemente, dentro da piedade, dentro da reverência a Deus, diante do Senhor, como um culto ao Senhor, como aliás essa mulher aqui vivia, e tudo que ela falava, vamos dizer assim, exalava um coração que cultuava, que adorava a Deus continuamente. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós observamos que aí entramos já propriamente na questão da função, da natureza e da função das autoridades, que o conselho que ela dá aqui ao seu filho, que seria então o rei, que é o rei, é que em primeiro lugar ele se afaste de tudo aquilo que vai fazer com que ele perca o foco da função realmente do seu reinado, da sua posição de rei. Então, o que seria isso? Primeiro, ela cita aqui no versículo 3, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis, né? Então, primeiro, a questão sexual, não te entregue vamos dizer assim, a lascívia, não te entregue à prostituição, não te entregue ali ao desregramento sexual. E também no versículo 4 diz, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte. Então também não se entregue à embriaguez, não se entregue à bebedeira, não se entregue nem aos vícios sexuais, nem se entregue ao vício da bebedeira. Por quê, meus irmãos? Porque na medida que o rei ele se torna controlado por concupiscências, por embriaguez, por vícios, ele não consegue mais exercer o seu papel. Aqueles vícios vão desviá-lo verdadeiramente da sua função. E é isso que ela diz logo em seguida, no versículo 5, quando ela diz, para que bebendo se esqueçam da lei, ou seja, não deem mais atenção da lei, enfim, abandonem a lei, e diz aqui, e pervertam o direito diz aqui o versículo 5, de todos os aflitos. Veja só que coisa impressionante, meus irmãos. Em vez primeiro aqui, não façam isso, não se entreguem aos vícios nem sexuais e nem da bebedeira, porque isso vai fazer com que vocês esqueçam da lei, não deem mais atenção à lei, abandonem a lei, esqueçam da lei e pervertam também a lei, pervertam também o direito. Isso é uma coisa que segue a outra. Se a pessoa não dá mais atenção à lei, não esquece da lei, se abandona a lei, então consequentemente ela vai também perverter a lei, vai perverter o direito. E ela diz então, meus irmãos, que deixe a bebida, podemos acreditar aqui por algum valor terapêutico, né, da bebida, e toda a bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, que beba, esqueça da sua pobreza, da sua miséria, não se lembrem mais. Ele não deve se entregar à bebedeira,
à embriaguez, à promiscuidade sexual, porque isso vai fazer com que ele abandone exatamente a sua posição de rei, que é fazer justiça. E é isso, é cumprir a lei, não perverter a lei com relação ao aflito. E um ponto importante aqui, ao aflito, ao necessitado, a palavra de Deus vai falar aqui que a posição do rei, ela está exatamente, meus irmãos, ali no sentido de que Deus instituiu a autoridade para defender os aflitos, para, meus irmãos, cumprir a justiça, cumprir a lei e assim defender, consequentemente, a vida das pessoas, né? A mesma coisa estará lá em Romanos, no capítulo 13. Então, é isso exatamente que ele deve fazer. E o último ponto aqui, o quarto princípio, está exatamente a partir do versículo 8 e o 9, quando ela diz: abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos os que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Meus irmãos amados, nós temos aqui então que a função aqui do rei, portanto, é abrir a boca a favor do mudo, pela causa dos designados à destruição, abrir a boca e julgar retamente e fazer justiça aos pobres e aos necessitados. Ou seja, fazer justiça, cumprir a lei, defender o mais necessitado. O governo e a justiça devem ser exercidos, irmãos. O governo deve ser exercido em termos de justiça, em termos de o reinado, em termos de justiça, em termos de defender a vida, em termos de defender o direito, em termos de não permitir injustiça, morte, destruição ali, mas defender a causa justa e defender, consequentemente, a vida das pessoas. Efetivamente, então, faça isso, diz a sua mãe. Não perverta a lei, não se deixe dominar pelos vícios, mas, irmãos amados, mas ali, então, exerça a justiça, defenda o necessitado, defenda a vida, governe de fato. Governar, então, nesse sentido, é fazer justiça defendendo a vida, como Paulo vai dizer também em Romanos, punindo os que não cumprem a lei, defendendo os que cumprem a lei, defendendo aqueles que não têm meios para isso. Deus instituiu a autoridade com os meios das armas, com o meio da espada, para exatamente fazer justiça, cumprir a lei, e assim por diante deve fazer isso. Então, irmão, nós temos esses 4 princípios. A avaliação e o princípio ali, o conhecimento de todas essas verdades vem da palavra de Deus. Segundo, deve ser feito tudo como culto, é a Deus, é o Senhor. E terceiro lugar, irmãos amados, deve ser feito ali, deve ser, a autoridade deve abandonar todos os vícios, aquilo que venha lhe fazer perverter, esquecer a lei ou perverter o direito. E aqui observe que a questão sexual e a questão do vinho, da bebedeira, é um exemplo, mas isso abrange muito mais, tudo que é vício, tudo que é carnal, tudo que é pecaminoso e que vai fazer com que as autoridades pervertam o direito e assim por diante. E, em quarto lugar, então, cumpra seu papel, que é fazer justiça, que é defender a vida, que é governar exatamente em justiça, meus irmãos. Vamos aplicar, então, a questão, irmãos, aqui da crise. Vamos começar a aplicar. Amanhã eu vou, vamos dizer assim, iluminar toda essa questão, procurar com a graça de Deus trazer a iluminação da palavra de Deus, melhor dizendo, e tentar procurar entender aí, né, com a graça de Deus, entender de fato, né, pela iluminação da palavra de Deus, do Espírito Santo, tudo o que está acontecendo. Vamos procurar aplicar amanhã com a graça de Deus. Mas hoje, irmãos, eu quero aqui estabelecer aqui os princípios, vamos dizer assim, aplicar ainda de uma maneira mais genérica esses princípios que nós aprendemos aqui. Bom, primeiro é importante que se entenda que a Igreja de Deus, com relação ao Estado e com relação aos governos, aos governantes, ela deve, irmãos, exercer um papel de luz e sal. Isso aí é óbvio por Mateus capítulo 5, quando o Senhor Jesus Cristo diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, ela própria deve ser um exemplo desses princípios aqui. Cada marido, por exemplo, deve exercer uma autoridade assim no seu lar. Cada esposa deve ser piedosa, conforme a partir do versículo 10.
cada pai deve ser um bom pai, cada mãe uma boa mãe, os filhos devem ser bons filhos, conforme os princípios da palavra de Deus, devem exercer os seus negócios com justiça, enfim, devem ser padrão da justiça, né? O Evangelho, ele nos leva às boas obras e obras de justiça. Então isso aqui deve ser a vida do cristão, a pregação dele do Evangelho, deve pregar o Evangelho, deve proclamar as verdades de Deus e deve viver na lei em obediência de Deus e, portanto, espalhando o sal e a luz do Evangelho. Os cristãos, portanto, numa comunidade, num país, pode ser o país mais corrompido que seja, mas eles devem viver de acordo com essa justiça nas suas próprias vidas. Então a Bíblia fala aqui, e é o que sempre também nós observamos quando meditamos em Romanos 13 novamente, que há uma harmonia entre a função do governo e o papel da igreja. Então a igreja deve se harmonizar, viver, fazer o bem, o governo deve fazer o bem, conforme Romanos 13, e aqui é o mesmo princípio que nós devemos aplicar, irmãos, é que esses princípios devem estar na nossa vida, nós não devemos pensar, estamos fazendo justiça, estamos vivendo em justiça com o nosso próximo, tratando com justiça o nosso próximo, vivendo para o bem do nosso próximo, e isso é o cristianismo, isso são as boas obras, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em segundo lugar, irmãos, nós devemos avaliar as autoridades pela palavra de Deus e por esse princípio de justiça, e a igreja deve reagir quando esses princípios forem flagrantemente descumpridos e flagrantemente, portanto, violados, fazendo mal à sociedade, né? Então, quando a coisa se torna caótica e quando a coisa se torna extremamente perigosa para a sociedade, a igreja, a obrigação da igreja, portanto, ser sal, ser luz, ser exemplo e também manifestar esses princípios, falar desses princípios. Nós temos aqui, irmãos, alguns exemplos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, desta, vamos dizer assim, manifestação de servos de Deus diante do pecado de autoridades. Por exemplo, 2 Samuel capítulo 12, versículos 5 ao 7, nós temos o caso de Natã, quando ele pecou com Batseba. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Veja, o profeta do Senhor, na face de Davi, diz: tu és o homem. Vocês conhecem a história, ele contou a parábola, não é? E Davi, quando se enche ali de justiça própria, Natã diz: tu és o homem, porque tu mataste Urias para ficar com Batseba. Então veja, irmãos, o profeta do Senhor não se cala diante da injustiça, mas é enviado para denunciar aquela injustiça por parte de Davi, o rei, com risco da própria vida. Em Marcos capítulo 6, versos 16 ao 18, diz a palavra de Deus: Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos, porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Veja que João acabou sendo preso porque ele dizia na face daquele homem, daquela autoridade, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, mais uma vez defendendo a justiça de Deus, da palavra de Deus diante de Herodes. Nós temos também João capítulo 7, do verso 11 ao 19, ora, os judeus procuravam na festa Jesus, e aqui judeus no sentido das autoridades religiosas daquela época, e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes enganou o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus no templo e ensinava. E os judeus maravilhavam, dizendo: como sabe ele estas letras, não tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Está bom até aqui? Então você observa que as autoridades estavam procurando Jesus, queriam evidentemente matar Jesus, como toda a Bíblia vai aí no seu contexto, vai mostrar ali no Evangelho de João, e Jesus então falava a palavra de Deus, o que contrariava as autoridades, as deixava muito aborrecidas,
mas aquilo, portanto, era uma denúncia contra os seus pecados. Então, o próprio Cristo Jesus, a palavra de Cristo Jesus denunciava e incomodava as injustiças nas autoridades. Nós temos também no capítulo 9, do verso 20 ao 22 do Evangelho de João, sobre aquele ex-cego, né, quando ele está ali sendo julgado, aquele julgamento falso ali que as autoridades fizeram contra ele e dele, né? E diz a palavra: seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Observe que aqui, irmãos, os pais temem os judeus, temem as autoridades. São autoridades injustas, são autoridades corrompidas, são autoridades que não estão fazendo o que está lá em Provérbios capítulo 31, nem Romanos capítulo 13, mas ali os pais se intimidam, mas o ex-cego não se intimida. No capítulo 9 do versículo, se intimidam porque eles ameaçavam expulsá-lo da sinagoga, o que traria para eles grandes dificuldades sociais, mas o ex-cego não se intimida, e ele é expulso da sinagoga, né? Como o capítulo 9 vai mostrar. Mas veja o que diz o capítulo 9, do verso 28 ao 34. Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Mas veja, aquele homem defende a verdade, sofre por isso, mas defende a verdade diante daquelas autoridades corrompidas. Em Atos capítulo 22, do verso 25 ao 28, meus irmãos, nós temos Paulo, o caso com Paulo, o que aconteceu com Paulo, e diz assim: quando estavam atando a concorrer, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. Respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Veja que Paulo usava o seu direito, justo direito, como cidadão romano, e ali naquele momento colocou as autoridades ali diante dessa questão da justiça. É lícito, diz, açoitar um romano sem ser condenado. Veja, observe bem, é lícito isso. Então Paulo ali contraria e apresenta a questão da justiça diante das autoridades. Então o que a palavra de Deus diz, meus irmãos? Que o cristão, ele deve ser exemplo de justiça, deve ser sal, deve ser luz, que o cristão, outro detalhe também, deve se submeter às autoridades como ordenadas por Deus, evidentemente, conforme Romanos capítulo 13, e conforme aqui a palavra de Deus mostra que as autoridades são instituídas por Deus, porém isso não significa que nós não vamos analisar os atos da autoridade, nós vamos analisar pelo padrão da justiça, que é o quê? A palavra de Deus que institui as autoridades, a palavra de Deus que estabelece a natureza e o papel das autoridades. E observem que Natã no Antigo Testamento, e outros exemplos tantos no Antigo Testamento, os profetas faziam isso várias vezes, fizeram isso várias vezes, João Batista no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, o ex-cego lá no capítulo 9 no Novo Testamento, e Paulo, todos eles avaliaram as autoridades e então se pronunciaram contrariando as autoridades, denunciando as suas injustiças quando estas praticavam atos injustos. E o que vamos fazer hoje, irmãos? Vamos fazer o mesmo, evidentemente com amor, com mansidão, não procurando porfias, ódios, brigas, de jeito nenhum, como Paulo vai dizer, com mansidão, mas devemos sim nos posicionar, meus irmãos, quando nós observamos o que está errado, e a igreja de Deus deve viver em justiça e deve iluminar, inclusive se posicionando, inclusive proclamando a justiça e não participando do erro e não participando do pecado. Que Deus nos dê graça para que nós possamos fazer isso exatamente nesse período
de crise, irmãos, e precisamos fazer isso. Queria concluir. Por quê? Porque quando há injustiça, há morte. Observe, eu queria concluir com essa verdade no Provérbios capítulo 31, versículo 8. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos os que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Se ninguém abrir a boca, pessoas vão morrer. Pessoas vão morrer. A injustiça mata. Se houver omissão, tantas autoridades. E aqui, veja, que ele coloca aqui, versículo 5, para que bebendo não se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. E versículo, então, aqui mostra, esqueçam o direito, pervertam o direito, versículo 5, né? Se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Isso é fatal. Quando uma autoridade faz isso, e a igreja também faz isso, pela sua vida, sem sal, sem luz, portanto, perdendo a identidade, como Cristo vai falar, e quando ela se omite, e quando ela não avalia essas coisas, ela está contribuindo, irmãos, para a morte de pessoas. Isso é seríssimo. Que Deus nos dê graça para que nós possamos, com a graça de Deus, fazer o bem. E fazer o bem é viver em justiça, na justiça das boas obras do Evangelho, não para ser salvos, mas como salvos, e avaliar, irmãos, todos os posicionamentos governamentais pela luz da justiça, defendendo a vida. Para isso que a igreja está aqui. Que Deus nos abençoe. Amanhã eu vou aplicar melhor esses princípios. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, para que nós possamos fazer exatamente isso agora. Vamos orar por isso. Como sal, como luz, que nós cumpramos o nosso papel nesse mundo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por termos estudado um pouco a Tua Palavra. Nos dê graça para que nós possamos, Senhor, viver em justiça como fruto do Espírito da obra do Evangelho em nós, e também, Senhor, avaliarmos as autoridades e proclamarmos a justiça de maneira que possamos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, proclamar a justiça diante de toda injustiça, para, meu Deus, que a vida seja promovida. Não venhamos nos omitir disso, meu Deus, mas venhamos fazer tudo isso para a honra e glória do Teu nome, com mansidão, com amor, para o bem das pessoas, em glória ao Senhor, amando ao Senhor, amando ao próximo. Que assim seja em Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Tenham uma abençoada noite. Que o Senhor seja com os irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito seja com todos nós, hoje e sempre. Boa noite, irmãos.